Bom dia, turma do sétimo ano, sejam todos bem-vindos a mais uma videoaula. Bom, turma, essa videoaula ela tem como objetivo fazer a correção das questões dos capítulos 10, 11 e 12, tá? E propor novas atividades dos capítulos 13, 14 e 15, tá? Então já estamos chegando aí no- no- nos últimos capítulos da história, né? A gente sabe que a história tem 18 capítulos. Então vamos lá, deixa eu colocar o slide aqui. Vocês perceberam que essa capa que eu tenho aqui, nesse primeiro slide, traz a cabeça de um jacaré e uma pessoa aqui dentro, né? O que será que significa? Agora, é, no capítulo 13, vocês vão perceber, claro que o jacaré, né, ele faz aqui uma referência a um animal que é praticamente o símbolo do Pantanal, né? Ele, segundo a história, ele se encontrava em extinção, estava brutalmente sendo caçado pelos coureiros, né? Mas aqui dentro tem um rosto de uma pessoa que isso significa, hein, gente? A partir do capítulo 13 vocês vão perceber o que isso significa, tá? Bom, então vamos lá. Deixa eu passar aqui para frente. Capítulo 47. Não, assim. Aqui, né? Leitura dos capítulos 10, 11 e 12. Bom, fizemos a leitura hoje de manhã. Hoje de manhã, não, ontem de manhã, né? Eu estou gravando na quinta-feira à noite, mas esse vídeo vocês assistirão apenas na sexta-feira de manhã, né? Como se deu a morte do piloto Bezerra, né? Comente. Então eu dei dicas ali, li alguns trechos que ficava bem evidente, né, que o piloto Bezerra ele foi levado, né, é, ele foi jogado no rio. Era para ele, perdão, era para os capangas, né, terem levado o Bezerra até um hotel, tá, para simular a morte do, do piloto, né? Como se tivesse sido uma overdose. Só que como não havia motor, né, o centurião ordenou os capangas para que levassem o Bezerra, né, até a cidadezinha a remo, gente. Só que não, né, no comecinho já da viagem, um dos capangas, né, o mais esquentadinho, ele acabou desacatando as ordens do centurião e acabou convencendo o amigo também, né, a fazer isso. Então eles jogaram o corpo do piloto Bezerra, né, que estava nesse momento dentro de um transe hipnótico, né? Ele estava praticamente com uma pulsação quase de um cadáver, né? Quase zero, né? E os capangas acharam que ele estava morto, né? E jogaram o corpo no rio. Nesse momento ele acordou, né? E conseguiu se livrar daquele saco. Foi devagarzinho, foi até o barco, desamarrou o barco do toco, né? E, e ele estava quase distanciando já da margem do rio, só que um dos capangas sacou uma pistola e deu um tiro, que pegou nas costas do piloto, né? E o outro tiro pegou no barco, né? Como você já sabe. Ele passou um tempo, é claro que ele perdeu muito sangue, né? Tomou um tiro, né? Hemorragia e tudo mais. Quando ele foi encontrado por um pescador, ele ainda deu tempo dele falar umas frases ali desconexas, né? Aparentemente, e depois faleceu. Beleza? Quem avisou a polícia que tinha encontrado Bezerra foi um pescador, né, turma? Porque o registro da ocorrência sumiu dos arquivos da polícia. Você sabe que os traficantes, a máfia, o crime organizado, eles se infiltram em todos os departamentos, todas as instituições, né? Então havia informantes, pessoas que trabalhavam para os criminosos de dentro lá da polícia, da delegacia, tá? E com certeza foram esses criminosos, esses informantes que sumiram com esses registros. Questão número 3. Como os pais de Calu, Miguel, Magri e Chumbinho permitiram o embarque deles rumo ao Pantanal?
Então, é complicado, né? Como que você vai permitir assim do nada? Claro que eles não deixariam, mas o detetive Andrade inventou uma história de que eles iriam em uma excursão, né? E assim os pais deixaram. O que os caras fizeram para não despertarem a atenção dos capangas doentes assim que chegaram no Pantanal? Bom, gente, eles se misturaram a um grupo de turistas, né? É claro que eles ficaram um tempo ali, depois eles foram para um hotel. E assim começaram as investigações, né? Se dividiram em dois grupos, tudo mais, mas isso é uma outra história, né? Era só para explicar aqui se misturaram a um grupo de turistas. Beleza? Como Calu conseguiu fugir do casarão? Então, é, é aquela parte que a gente fez a leitura, né, que tem um pouco de humor, né? Porque Calu é um, é um artista, né? É um ator, né? Ele representa muito bem. E que ele fez, né? Como chama o senador, né? Ele precisou sair porque tinha uma entrevista em uma rádio, tá? Deixou dois capangas tomando conta lá do lugar, né? Vigiando o lugar. E o Calu aproveitou nesse momento, né? Ele se sujou e fingiu ser um encanador, né? Saiu com um sifão, um pedaço de cano e queria receber o serviço que ele tinha acabado de fazer. E uma poltrona ele deixou um, uma roupa toda forrada de papel, né, para dar volume, e um cigarro aceso no cinzeiro, dando a impressão de que a pessoa estava fumando, mas estava de costas, né, e os capangas não perceberam que era um boneco, né. Então conseguiu enganar os dois capangas, né, e ele exigiu, né, o pagamento ali do serviço, só que os capangas não tinham dinheiro e colocaram ele para fora da casa, né? E acabaram escorraçando o Calu, né? Para a felicidade dele. Beleza, então, como ele conseguiu fugir? Se disfarçando de encanador, né? A quem respondeu apenas isso, né, eu daria a correta resposta, tá? Bom, o que eu quero que vocês façam? Sujo, que bom. Eu quero que vocês façam essas questões aqui, ó. Capítulo 14, 15 e 16, hein? Então estamos aí praticamente a 3 capítulos do final. O livro tem 18 capítulos no total, né? Quem salvou o crânio do afogamento? A gente sabe que o crânio, né, ele colocou a sua jaqueta no piloto Bezerra e se vestiu com as roupas do piloto Bezerra, né? E na hora, no momento, eles levaram o corpo errado, né? Foram perceber isso depois. E aconteceu um imprevisto no meio da viagem, algo aconteceu e ele foi lançado, né, para dentro do rio, né? E o que aconteceu, hein, gente? Depois que vocês vão perceber o que aconteceu, né? É, ele, ele estava quase se afogando, mas a lógica é que alguém o salvou, né? Quem que foi? Vocês precisam ler aí o capítulo. Deixa eu ver. Essas 4 questões, elas estão, acho que 5, né? Elas estão todas lá no capítulo 13, tá? Como Robson foi parar na aldeia dos Taipitá. Então, uma tribo de índios, né? E como que ele foi parar lá? A explicação está aí no capítulo 13 também. Porque esse acontecimento tem uma ligação com aquela cena, né? O Robson, o Robson ele trabalhava até então, né, como um guia turístico e levou o crânio, né, para tentar reconstituir a rota do professor Elias assassinado, né? E ele chegou num lugar onde tinha um ninhal, tudo, né? E eles se depararam com o cemitério dos jacarés, né? E aconteceu que de repente esse Robson ele sumiu, né? De uma forma muito misteriosa, né? E vocês entenderão o que aconteceu com ele nesse capítulo número 13 aí, tá bom? Por que não havia crianças na aldeia dos Taipitá? É.
Então, quem que relata isso, né? Quem que percebeu isso? É um dos integrantes dos caras aí, né? Ele foi levado até a aldeia e percebeu que não havia crianças. A gente percebe que isso está ligado com um problema, né? Muitas tribos, elas estão desaparecendo, né? Mas, né, eu gostaria que vocês respondessem de forma bem objetiva, beleza? Questão número 4. O crânio deduziu incorretamente a identidade dos formiga-paradas. Comente. Né? Bom, eu perguntei a vocês quem que eram os formigas, né? Deixa eu colocar aqui, ó. Deixa eu fazer uma correção. Formiga parada, não, formigas paradas. Só um instante, gente. Formigas paradas. E a Roberta fez uma correção, né? Tendo em vista o que vem agora aí no capítulo 13, né? Isso tinha sido deduzido de uma forma incorreta pelo crânio, né? Que os formigas paradas, eles eram criminosos aí ligados ao ente, né? Só que vocês vão perceber que isso não condiz à realidade. Beleza? Então, o crânio deduziu incorretamente a identidade dos formigas paradas. Comente. Né? Como que isso se deu? O que era o segredo dos Taipitá? Tinha um segredo lá, pessoal. Né? Tinha um tipo de uma cerimônia, né? Uma reunião entre os indígenas de várias tribos, né? E esse segredo é citado lá. Mas, né, eu gostaria que vocês comentassem qual era o segredo, o que era esse segredo, tá bom? Centurião ficou sabendo que a polícia estava fazendo buscas pelo rio Taquari. Como? Vocês sabem aquela parte em que o centurião, um homem asqueroso, uma boca nojenta, um hálito fedido, estava nesse momento com a Magri, não é mesmo? E ele acabou sabendo que a polícia estava subindo o rio Taquari fazendo buscas. Como ele ficou sabendo disso, né? Então acaba, né, caindo naquela história que a máfia, os criminosos acabam se ramificando por todos os lados, né? E por meio dos informantes eles acabam sabendo de praticamente tudo, né, que acontece ali. Como Andrade e Chumbinho souberam que Crânio estava vivo e prestes a libertá-lo, sendo que os mesmos se encontravam presos na casita. Bom, gente, o grupo está dividido, né? Nesse momento, tá bom? O Crânio está em um lugar, né? Vamos colocar assim. Calu está em outro lugar. Chumbinho e o Chumbinho e o detetive Andrade, eles estão presos lá na casita, né? Aquela casita feita de bambu, né? Baixinha, então é uma espécie de cativeiro, né? Eles estão isolados ali. Magri está num quartinho lá com o centurião, né? Prestes a sofrer um abuso, né? E como que eles ficam sabendo que o Crânio estava vivo e prestes a libertá-los, né? Aconteceu alguma coisa ali. Gostaria que vocês comentassem, né? E o Miguel também. O Miguel estava em outro ponto, né? Miguel estava acompanhada do senador, Calu estava acompanhada da tia Matilde, Crânio estava acompanhado aí de uma tribo de índios, de vários, uma tribo formada por vários índios, né? De várias etnias, vamos colocar assim, né? Bom, então é isso, turma. Respondam aí essas 7 questões, tá bom? Próxima aula, daí eu coloco lá os trechinhos onde estão as respostas, beleza? Então, para essa aula, né, eu quero que vocês façam essas atividades, tá? Qualquer dúvida vocês podem postar lá no Classroom. Beleza? Então tá. Obrigado pela atenção de vocês. Uma ótima sexta-feira, um ótimo fim de semana. E semana que vem você já sabe, né? Teremos uma semana de recesso.
Então só na outra semana. Até lá, turma, um abraço a todos vocês. Tá? Até.